Vamos com a economia em dia com o professor César Fortes. Acompanhe aí os detalhes, são dicas importantes, sempre muito importantes, do professor César Fortes. Veja aí. Olá, Douglas. Boa tarde a todos. Nessa participação de hoje, nós vamos ver uma luta de boxe permanente que está havendo no Brasil, onde nós temos num canto do ringue o nosso presidente Lula, tá? Onde ele está solicitando novos recursos, mais recursos para as suas obras sociais, que foram inclusive promessas de campanha. Esse é, por um lado, o nosso debatedor, digamos, um deles. Do outro lado, o chamado mercado. O mercado, geralmente, é o mercado financeiro. E esse mercado financeiro se manifesta no preço das ações, que oscilam, nas manifestações de uma série de economistas que são seus funcionários, e pela cotação do dólar também, que a gente vê diariamente nos jornais. Então, de um lado, nós temos o presidente da República e, de outro lado, os interesses do mercado financeiro, que normalmente tem algumas áreas de atrito. Eu queria falar especialmente sobre o mercado financeiro. Vamos lá. O mercado financeiro, basicamente, são pessoas que emprestam recursos na rede bancária e para o governo federal. O governo federal tem uma dívida espetacular, chamada dívida interna, né? Que é dívida em real. E vocês sabem, por exemplo, no ano de 2022, quanto que nós pagamos só de juros relativos a essa dívida? Veja, não é para bater a dívida não, é só o chamado serviço da dívida. São os juros que nós, brasileiros, pagamos, mais de 600 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, é muito dinheiro, né? Isso corresponde a mais de 10 vezes o PIB do estado do Piauí, o PIB anual. É como se nós tivéssemos que trabalhar durante 10 anos para pagarmos ao mercado financeiro só o serviço, só os juros da dívida por um ano. E esse recurso é muito maior do que a gente gasta com saúde ou educação, por exemplo. Quer dizer, isso na última campanha presidencial, Justiça se Faça, o único candidato que levantou essa questão, botou o dedo nessa ferida fortíssima, foi o candidato Ciro Gomes. Foi o único, mas ninguém mais repercutiu, então esse assunto ficou meio morto, tá? Eu insisto o seguinte, vamos agora falar sobre o outro boxer, o nosso mercado financeiro. Hoje, as taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo. Nós temos uma taxa de juros, também chamada de Selic, que é a taxa que o governo é obrigado a pagar a quem está financiando ele, que são os chamados rentistas do mercado financeiro. Então, isso hoje é de 13,75 ao ano. E ela é tão elevada assim, porque o Banco Central tem que manter ela elevada para segurar a inflação. Então, nós botamos a taxa, o Banco Central determina, através do seu Conselho de Política Monetária, que é de 13,75 ao ano atualmente essa Selic. Ora, se nós imaginarmos que a nossa inflação média, por exemplo, o ano passado, foi entre 5,5% e 6% ao ano, esses rentistas que emprestaram dinheiro ao governo têm um ganho real superior a 7% ao ano, que é uma excelente taxa, que não se consegue isso, que eu saiba, em parte nenhuma do mundo. É uma remuneração muito boa. Então, eles defendem os interesses dele no mercado financeiro. Aí o Lula, nosso presidente, diz: o mercado financeiro vive dizendo para eu não gastar dinheiro com saúde, educação, Bolsa Família, não sei o quê, não aumentar nisso, falando em responsabilidade fiscal, mas eu nunca vi eles falando que eu estou gastando muito de juros. Por que será que eles não falam isso? Ora, porque tem o interesse deles, os juros é exatamente o que eles recebem. Então, o Brasil gasta muito, muito dinheiro com juros, e essa é uma questão forte que poderia ser discutida na última eleição presidencial, poderia ser levado em consideração, mas não foi. Então, nós temos uma contínua agora briga entre
De um lado, o presidente falando de responsabilidade fiscal, querendo dinheiro para suas obras sociais, para suas promessas, e por outro lado, o mercado financeiro dizendo, opa, não gaste muito dinheiro que você pode ter um desequilíbrio fiscal, e isso gera inflação, e isso gera você não poder me pagar, ou você ficar apertado lá no pagamento. Imagina, um agiota se preocupa com alguém que ele empresta dinheiro para que essa pessoa mantenha uma boa saúde financeira e possa continuar pagando ele o serviço da dívida. Bom, espero ter esclarecido uma briga que é permanente, que tem todo dia pelos jornais, se não é todo dia, toda semana, com certeza, tá? E você, amigo, tem as redes sociais que você poderá me dar uma sugestão de novas matérias aqui. Então, para o Instagram, César.Fortes, César com Z, e para o Facebook, Antônio.Fortes.902. É isso aí, Douglas. Até a próxima.